A prédica foi escrita pelo Rabino Uri. Moisés, de chefe a líder, um homem de palavras. Só quem vive uma vida como se quer que se conhece, envelhece distinto da espécie de que vive. A abelha, Fernando Pessoa. A porção semanal de abertura do livro de Devarim, Deuteronômio, contém em si mesma uma particularidade. Desde que Moisés assumiu a liderança do povo de Israel, desta vez não escutamos uma única vez a afirmação e o Eterno falou para Moisés dizer: o último livro da Torá inicia com: e estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel. Estamos no 40º ano, o último ano de peregrinação. O livro inteiro da Torá é dedicado aos ensinamentos de Moisés neste último ano de caminhada de um povo e no último ano de vida do nosso maior líder e profeta. Lemos em um Midrash: estas são as palavras de Moisés. Será que Moisés não profetizou nada além destas palavras somente? Não foi ele que escreveu toda a Torá inteira conforme está escrito? E Moisés escreveu esta Torá? O que significa então estas são as palavras de Moisés? Isso ensina que estas são as palavras de repreensão. Cifrei 1:1. A expressão estas são as palavras aparece em outros livros da Bíblia hebraica. A expressão em hebraico também significa estas são as coisas. Como exemplo temos: e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, farei com que caminhem por veredas que não conheciam, diante deles tornarei as trevas em luz e endireitarei as coisas tortas. Estas são as coisas lhes farei, e nunca os desamparei. Isaías 42, versículo 16. Estas são as coisas que vocês devem fazer. Digam a verdade, cada um para o seu próximo, com verdade, sentença de paz, julgarão em seus portões. Zacarias 8,16. Assim, podemos depreender aqui que estas são as palavras, coisas, se refere a guiar as pessoas pelo caminho do bem, mesmo que elas não os enxerguem, levar luz, entendimento, clareza, para que saibam onde estão pisando e agora dotadas de compreensão, busquem endireitar o que está errado em um trabalho de tikkun olam, ou seja, de consertar o mundo. Dizer a verdade e julgar com espírito de paz, buscando sempre a harmonia. Moisés e o povo de Israel haviam acabado de passar por uma série de guerras com diversos povos. Os últimos haviam sido os Emoreus e reino de Bashan. É chegada a hora de entrarmos em Israel para herdar a terra prometida aos nossos antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e suas famílias. Mas o povo não se limita mais a umas poucas famílias. Somos já milhares de milhares. Como se faz para liderar um povo como este? Tomem para vocês homens sábios, inteligentes, conhecidos por suas tribos e os coloquem como seus líderes. Deuteronômio, versículo 13. O povo concordou. Como esses líderes deveriam governar? Moisés esclareceu estas palavras: não conheçam as faces no juízo. Escutem do mesmo modo o pequeno e o grande. Não temam homem algum, porque o juízo é o Deus. Vivemos em um tempo em que algumas pessoas ainda se consideram mais importantes do que outras. O que a Torá nos ensina sobre isso? Que para que se fazer justiça, não deve se levar em conta a posição do indivíduo no grupo. Pessoas mais ricas e mais pobres, com uma formação educacional mais sofisticada ou mais básica, com capacidade de argumentação mais simples ou mais elaborada, com voz mais suave ou mais agressiva,
Todos devem ser escutados com o mesmo peso. Não se deve temer ninguém. Não se deve favorecer alguém no julgamento. Isso valia para o povo de Israel na época de Moisés, quanto mais deve valer hoje em dia em nossas comunidades. Mas nem sempre Moisés teve esse discernimento. No início, Moisés sentia-se inseguro da missão que tinha pela frente. Eu lhe rogo, Senhor, não sou homem de palavras, pois tenho fala lenta e a língua trêmula. Êxodo, 4º livro, versículo 10. Ao que Deus respondeu: agora vá, eu estarei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. No mesmo livro Êxodo. E assim foi. Deus dizia a Moisés as ordens que ele deveria transmitir ao povo. Moisés era então talvez mais chefe do que líder. Durante quase 40 anos, Moisés colaborou com a transformação de um bando de gente distribuída em tribos em um povo, sempre sob a orientação direta de Deus, quando os israelitas construíram laços de confiança e escreveram uma história juntos. Nesta jornada coletiva, nossos antepassados lutaram contra inimigos externos e enfrentaram disputas internas, durante as quais viram morrer lideranças como Cora e seus aliados, que se consideravam autoridades com mais direito de opinião do que os demais. Bem como Miriam e Arão, nosso povo viu surgir também novas lideranças, como Yeshua ben Nun, que sucedeu Moisés, e o polêmico Pinhas, neto de Abraão. Com gente mais adepta ao diálogo e outros propensos ao poder pela força, levamos uma vida juntos, em que a liderança aos poucos foi sendo delegada de Deus a Moisés, e deste para milhares de outros líderes preparados para atender às necessidades do povo. Em outro Midrash, Varim Rabbah I, Rabbi Shmuel bar Nachman interpreta a palavra Devarim, palavras, coisas, como Devorim, abelhas, e nos conta: disse o sagrado, bendito seja, meus filhos se comportaram no mundo como abelhas nas mãos dos justos e dos profetas. Era um grande desafio este, o de liderar pessoas doces como mel, que trabalham em equipe, mas também com aqueles sempre prontos a desferir o seu ferrão com o intuito de alcançar o poder pelo constrangimento e a dor alheia. O povo amadureceu, e assim também Moisés, o chefe da língua pesada, cuja boca era de Deus, tornou-se o líder capaz de falar ao povo com suas próprias palavras, de modo ágil e preciso. Como bom educador, Moisés recordou ao povo os lugares por onde passaram, as dificuldades e os desafios vencidos. Ele próprio passou por um rigoroso processo de autoconhecimento, envelheceu com distinção e tornou-se, segundo o sábio Rabino Maimônides, que viveu de 1135 a 1204, um profeta e líder sem termos de comparação com qualquer outra liderança. Com suas palavras, Moisés levou o povo até o seu destino, e suas palavras continuam até hoje a nos orientar, ensinar e guiar em direção aos nossos próprios destinos como um povo. Shabbat Shalom.